Olá, sejam bem-vindos ao evento Insuficiência Cardíaca, Novos Conceitos, Orientações para a Melhora da Adesão à Terapia Farmacológica e Terapias Não Medicamentosas, Aspectos Nutricionais e Prescrição de Atividade Física. Este evento é realizado pela Regional São Carlos. Eu sou o Dr. Rodrigo Aguilar, sou cardiologista e gostaria de, antes de iniciarmos, dar um recado. Para receber o certificado do evento, não esqueça de responder à pesquisa de satisfação que será disponibilizada no final pelo chat, ao lado. Agradeço o aceite do Dr. Félix Ramires, que é professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, coordena a Cardiologia do Hospital Samaritano Paulista e é diretor científico da SOCESP. Rodrigo, primeiro eu agradeço muito o convite, para mim é uma honra. A minha única reclamação foi não poder estar em São Carlos jantando com vocês, mas para mim é uma honra muito grande e eu agradeço e sempre que quiser eu estou aí. Eu acho que é uma coisa fantástica. Eu agradeço muito a você e à Regional de São Carlos pela oportunidade de poder estar aqui essa noite com vocês. Eu vou compartilhar aqui, Rodrigo, você só fala se foi, por favor, tá? Compartilhado. Aí? Ok. Então tá bom. Bom, amigos, é um prazer, de novo, é uma honra poder estar aqui com vocês hoje, falando com vocês aí em São Carlos sobre alguns aspectos da insuficiência cardíaca. Eu ontem, na verdade, eu estava com esse slide até meio desatualizado. Eu acabei entrando ontem, acabei não corrigindo ele inteiro. Eu vou melhorar, prometo para vocês, mas eu mudei a primeira linha, porque na primeira linha, entrando no Global Boarding de Epidemiologia desse ano, você vê que coisa, né? Esse slide devia ter uns 3 anos ou algo assim, talvez um pouquinho mais, marcava 43 milhões, 47 milhões de pessoas com insuficiência cardíaca no mundo. Veja o pulo que isso deu nesses últimos 3, 4 anos, 64 milhões de pessoas com insuficiência cardíaca no mundo. No Brasil já tem mais de 4 milhões, nos Estados Unidos mais de 6 milhões. E o número de casos vem aumentando de maneira muito rápida, até porque os fatores de risco que levam à insuficiência cardíaca também estão aumentando. Obesidade, diabetes, hipertensão, enfim. Todas essas comorbidades ou esses fatores de risco para os nossos pacientes virem a desenvolver insuficiência cardíaca vem aumentando, então o número de casos é muito grande. Então, ver algumas coisas, alguns aspectos da insuficiência cardíaca é fundamental. Não tem como, seja qual a subespecialidade que a gente siga no consultório, não tem como passar o nosso atendimento de consultório sem ter um paciente com insuficiência cardíaca. Esse aqui é um slide clássico, todo mundo já conhece em relação aos dados do DataSUS, a insuficiência cardíaca, se a gente considerar todas as hospitalizações em qualquer idade, é a 8ª causa de hospitalização no Sistema Único de Saúde. Se a gente for considerar os pacientes acima de 60 anos e só as doenças clínicas, passa a ser a 3ª causa de insuficiência cardíaca. Então, veja que é uma prevalência muito grande. Olha a nossa responsabilidade para cuidar dessa população gigante de pacientes com insuficiência cardíaca. Fora a nossa responsabilidade, em termos de cuidado com esses pacientes, nós vamos ver um pouquinho para frente, que a gente sempre se preocupa, né? O cardiologista ou o médico em geral, a gente vai lá no New England, no Jack, enfim, a gente vai atrás de, no que diz respeito à insuficiência cardíaca, a maior parte dos estudos contemporâneos colocam lá como desfechos mortalidade e hospitalização, mortalidade cardiovascular e hospitalização por IC. Mas cada vez mais a gente está valorizando um outro aspecto da insuficiência cardíaca, e os estudos um pouco mais contemporâneos, esses mais recentes, dos níveis de SGLT2, por exemplo, já incluem a qualidade de vida. E mais, aquilo que é importante para o paciente. Claro que ele pode até não saber o quanto mortalidade é importante, quanto hospitalização é importante, isso a gente sabe, para nós é importante, mas a gente cada vez mais valoriza a opinião do paciente do que é importante para ele na insuficiência cardíaca. Existem até algumas metodologias para serem aplicadas
na tentativa de identificar esta preferência do paciente, né? Alguns questionários a serem aplicados. Mas uma outra coisa, um outro aspecto importante num país como o nosso, onde o Sistema Único de Saúde suporta a grande maioria da nossa população, é o custo. E a gente vê que nos últimos anos, esse slide também já está um pouquinho desatualizado, parou em 2016, então já tem aí quase 7 anos, a gente vê que o custo da insuficiência cardíaca para o Sistema Único de Saúde vem aumentando exponencialmente. Isso é óbvio. O tratamento farmacológico, o tratamento invasivo de dispositivo, o próprio transplante no nosso país vem crescendo e isso encarece muito a insuficiência cardíaca. Então, mais um motivo para que a gente possa trazer para o nosso paciente a redução de mortalidade, a redução de hospitalização, melhora de qualidade de vida, tratar o aspecto que é importante para o paciente, mas também preservar o nosso sistema de saúde do ponto de vista financeiro. Em termos de conceitos, né, eu diria que assim, o conceito da insuficiência cardíaca não tem muita coisa, essa já seria um conceito, né, assim, o quanto valorizar. Tem uma tese de mestrado que foi bem bacana, eu tive numa banca, numa tese de mestrado de uma enfermeira, e que ela aplicava um questionário perguntando para o paciente se ele preferia viver só um mês a mais, mas muito melhor do que ele estava, ou se ele topava viver 6 meses, mesmo tendo hospitalizando toda semana ou cada 10 dias, ou se ele preferiria viver 8 meses e assim por diante. E é muito interessante, as justificativas eram as mais diferentes. Então, tinha paciente que falava, não, se você falar que eu vou ficar super bem de saúde, você me dá mais uma semana de vida que eu estou satisfeito. Então, você vê a diferença. E tinham pacientes que internavam todo mês e que falavam, não, eu quero viver mais 5 anos assim, mesmo que eu fique hospitalizando todo mês, porque eu quero ver meus netos crescerem. Então, a gente vê o quanto é diferente. Isso já é um conceito muito interessante que a gente tem que buscar cada vez mais junto a essa população de uma doença crônica extremamente, com uma morbimortalidade muito grande. A divisão da insuficiência cardíaca em termos de função ventricular, né, se assim a gente pode dizer, ela também mudou. E é importante a gente ter essa classificação, primeiro para a gente poder organizar bem nossos estudos, né, do que é ICFEP, o que é ICFER, importante até do ponto de vista terapêutico. E aí, este conceito daquilo que é insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, menor ou igual a 40%, aquela que é discretamente reduzida entre 41 e 49%, e aquela que é preservada, que é maior ou igual a 50%, e que se a gente for olhar a maioria dos estudos de C com fração de ejeção preservada, inclusive os últimos recentes com os inibidores de SGLT2, não respeitaram tanto essa classificação, caíram mais na discretamente reduzida. Aí uma outra classe ou uma outra classificação é aqueles pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção melhorada, aqueles que tinham fração de ejeção reduzida no início, vocês trataram muito bem o seu paciente, nós vamos ver, até no congresso da SOCESP eu recebi um convite e aceitei, achei uma aula bacana até, né, do quanto você baliza o seu tratamento na insuficiência cardíaca baseado no remodelamento reverso. Aquele paciente que melhora a fração de ejeção, ou aquele que não melhora, quer dizer, otimizar mais naquele que não melhora, enfim, isso é um outro conceito interessante. Mas uma outra classificação foi aquele paciente com fração de ejeção melhorada, aquele que tinha uma fração de ejeção reduzida, menor ou igual a 40%, mas que melhoraram 10 pontos nessa fração de ejeção em relação ao inicial, ou seja, aquele paciente que saiu de 30% de fração de ejeção e foi para 40% de fração de ejeção. E ainda tem mais um agora, que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção recuperada, que é aquele paciente que tinha uma fração de ejeção reduzida e o remodelamento reverso é tão intenso que ele vai para uma fração de ejeção superior ou igual a 50%, ou seja, uma fração de ejeção normal. Esse já é a fração de ejeção recuperada. Muito interessante para a gente compartimentar esses pacientes nos nossos trials clínicos, nas nossas respostas, nas nossas avaliações de biomarcadores de imagem, por exemplo, com o ecocardiograma no remodelamento reverso, mas não que isso vá mudar muito a nossa terapêutica. Eu estou dizendo essas duas últimas, fração de ejeção melhorada e fração de ejeção recuperada, que nós vamos continuar tratando eles com o que a gente tem de melhor. Um outro conceito interessante que eu tento mudar, às vezes escorrega, às vezes escapa, mas é o conceito de estabilidade, né? Essa é uma expressão que a gente evita utilizar, né? Que o paciente com insuficiência cardíaca está estável.
Isso talvez valha para UTI, droga vasoativa, mas para o nosso ambulatório, o paciente de C é uma doença crônica. O sistema neurohormonal dele vai estar todo ativado, sistema inflamatório, as alterações intracelulares, tanto na parte molecular, alterações de metabolismo de cálcio intracelular, Façulaman, retículo sarcoplasmático, cerca, seja o que for, inventa aí algum mecanismo de fisiopatológico da insuficiência cardíaca, todos eles vão estar ativados, né? Então, assim, chamar a doença de estável, às vezes nos traz um erro, um equívoco de achar que eu não preciso melhorar o tratamento do meu paciente, eu não tenho que otimizar o tratamento, seja ele farmacológico e o não farmacológico. Isso não é uma verdade. A gente vê nessa subanálise do estudo Paradigm, que teve 27 meses de segmento, teve uma mortalidade em torno de 20%, que 13,6% dos pacientes morrem em classe funcional 1, aquele que você chamaria de estável no seu consultório. Mais ou menos 17% morrem em classe funcional 2, aquele que você chamaria de estável no seu consultório. Então, este conceito de estabilidade precisa ser revisto, inclusive o conceito, lembrar que nós usamos uma única variável para classificar a insuficiência cardíaca neste cenário que nós estamos colocando aqui, que é a New York Heart Association, que se baseia em quê? Dispneia. Ou seja, mas dispneia é o único sintoma da IC, nada mais vale, né? Então, então, muito cuidado com esse conceito de estabilidade, porque esses pacientes devem, sim, ser otimizados no nosso serviço, no nosso ambulatório, seja no tratamento farmacológico, seja no tratamento não farmacológico. Uma outra coisa que eu acho que é importante discutir com vocês é a importância da rehospitalização. Em alguma daquelas variáveis que eu falei no começo, por exemplo, em qualidade de vida. Então, rehospitalização é ruim. Claro que é, nós vamos ver mais para frente que aumenta a mortalidade. Não sei se ela aumenta a mortalidade ou morre mais, porque já é mais grave, por isso que interna mais. Mas, enfim, é um marcador de mortalidade. Mas também é um marcador de qualidade de vida. E se a gente for olhar o registro brasileiro de insuficiência cardíaca, tudo bem que agora já tem o 2, que ainda está a ser publicado, você dá alta hoje, você vai no hospital aí em São Carlos, na Santa Casa, ou outro hospital em São Carlos, você vai dar alta para um paciente hoje, 26% deles vai estar de volta em 3 meses. E mais da metade volta para o hospital em 1 ano. Então, a gente vê que a nossa rehospitalização ainda é muito alta, e isso tem impacto na mortalidade. Se a gente for olhar essa avaliação do estudo EFFECT Trial, que analisou mais de 10 mil pacientes, em torno de 10 mil pacientes aí num período de 6 meses, não, 6 meses não, 5 anos, a gente vê que aqueles pacientes que nunca hospitalizaram têm uma sobrevida melhor do que aqueles que hospitalizaram uma vez e melhor do que aqueles que hospitalizaram mais de 2 vezes. Você pode dizer, mas isso é porque, obviamente, o que hospitalizou mais de 2 vezes é mais grave. Sim, mas a hospitalização não deixa de ser um marcador de prognóstico para esses pacientes. E isso aqui já é clássico, isso aqui não tem nada de novo, mas é bom a gente ter na cabeça, né? Esse contínuo da insuficiência cardíaca. Então, o paciente desenvolve uma agressão miocárdica aqui no início, seja ela qual for, isquêmica, inflamatória, escolhe aí uma agressão, evolui com uma disfunção ventricular, e aí ele fica aí um período longo, não de estabilidade, mas equilibrado. Seu sistema neurohormonal superativado e o paciente está sob equilíbrio. E esse tempo pode variar, e depende da gente, quanto que ele vai variar. Mais longo ele será, quanto melhor nós cuidarmos do nosso paciente do ponto de vista farmacológico e não farmacológico. Mas aí esse paciente descompensa e tem uma primeira hospitalização. E aí, quando ele sai de alta, por todos os mecanismos, não vamos discutir fisiopatologia de insuficiência cardíaca aguda, quando esse paciente sai de alta, ele já não volta no mesmo patamar de lesão miocárdica, de ativação neurohormonal, ativação inflamatória, estresse oxidativo, alteração molecular, do que ele tinha antes. E aí, se ele rehospitaliza, ele já sai um patamar abaixo. E se ele hospitaliza de novo, outro patamar abaixo até ele morrer, ou até você transplantar, usar um dispositivo. Ou seja, evitar a primeira, se não der, evitar a segunda, se não der, evitar a terceira hospitalização, é fundamental na evolução desses pacientes. E como é que nós vamos evitar essas hospitalizações? Fazendo o melhor, aquilo que nós sabemos. É estranho, porque nós sabemos.
Maior parte das coisas, não tenho a menor dúvida que a grande maioria das coisas que eu vou falar para vocês hoje, todo mundo já ouviu, vocês sabem. Mas por que que isso não acontece? Eu não sei. Olha o registro brasileiro, a mortalidade, né, dos nossos pacientes. Mesma coisa. Os pacientes que nós estamos dando alta hoje, quase 40% deles vão estar mortos em um ano. 12,6% vão morrer aqui no hospital. Mais ou menos 23% em 3 meses e 40% em um ano. Os pacientes que internaram hoje, os que estão aí com vocês internados, os que estão aqui comigo internados. E vejam só que chatinho, né? Se a gente vai olhar a nossa comparação, mortalidade intra-hospitalar, 12,6 no registro brasileiro, cai para 6,7 no europeu, 4,2, algo assim nos registros americanos, em relação à mortalidade intra-hospitalar. Então, vejam que a nossa mortalidade é mais que o dobro do que... Não, é o dobro, um pouco menos que o dobro do que o segundo colocado. Então, o que nós estamos deixando de fazer para a nossa mortalidade ser quase o dobro e ser 3 vezes maior do que o quarto, terceiro colocado, em termos de mortalidade intra-hospitalar? Bom, um dos aspectos diz respeito a nós prescritores. Ainda o registro brasileiro, não vou ficar falando, vou até comentar em passant aí do que de ECA, BRA, sacubitril/valsartana, beta-bloqueador, espironolactona, o epirrinone que vai chegar no Brasil, finerenone, enfim. Não vou nem comentar sobre o tratamento farmacológico, mas vou passar. Então, vejam, vocês conhecem muito bem, agora os inibidores da SGLT2, né, não vamos esquecer. Vocês conhecem muito bem o tratamento farmacológico a ser prescrito. Veja o registro brasileiro em 2015. Nessa época ainda não tinha o sacubitril/valsartana, né? Foi, né, 2014, final de 2014, 2015 é que o Paradigm foi publicado. Vejam, menos de 60% dos nossos pacientes tomam beta-bloqueador. Ó, uma medicação, uma classe de medicação que reduz 30% de mortalidade. Se a gente somar IECA e BRA, menos de 70% dos pacientes tomam IECA ou BRA. Medicações que reduzem em torno de 16% até 20% de mortalidade. E a mesma coisa em relação à espironolactona antagonista da aldosterona, que reduz em 30% a mortalidade. Então, talvez aí seja uma das coisas que esteja fora, que nós estejamos um pouco fora do resto do mundo. Mas eu preciso falar para dar IECA, abraço, valsartana? Eu preciso falar do beta-bloqueador? Eu preciso falar da espironolactona? Não, a gente sabe o que acontece que a gente não prescreve. Então, esse abismo que tem, todo mundo conhece os papers, a gente conhece os resultados dos trials, mas isso não chega efetivamente no paciente. Uma outra coisa, fora a nossa parte de profissionais da saúde, e aí não vou falar só dos prescritores médicos, mas toda uma equipe multidisciplinar que tem que ter um trabalho muito intenso para aumentar a adesão ao tratamento desses pacientes. Fora esse aspecto, tem o aspecto do paciente. Né? Uma das grandes causas ainda no Registro Brasileiro de Insuficiência Cardíaca de descompensação é a má aderência. E se a gente somar ingestão de sal e água como uma parte da má aderência, aí nós vamos pular aí para quase 50% das causas de descompensação da insuficiência cardíaca. De novo, aí a gente tem uma parte da responsabilidade do paciente, e isso cada vez mais nós temos que mudar a nossa mentalidade. Os americanos chamam isso de power to the patient. Nós precisamos compartilhar com o paciente a responsabilidade do seu tratamento, acabar com esse negócio, eu sou Deus, médico, eu mando, o senhor executa. Isso não funciona mais. Então, atrair o paciente ou trazer o paciente para se responsabilizar também para o seu tratamento é fundamental. Mas, para isso, o paciente precisa conhecer a sua doença. Ele não faz a mínima ideia do que sacubitril/valsartana, do que bisoprolol, do que espironolactona, o que esses remédios fazem para a vida dele, não tem um motivo para ele aderir. E tem todo um aspecto cultural. A gente sabe que o nosso Brasil é muito grande.
Se a gente for olhar essa análise do Heart Trial, que avaliou aí mais ou menos 700 pacientes com cardiologistas diferentes, com médicos diferentes, o motivo na não aderência, olha que interessante, de não aderência na prescrição, né? Nós médicos não prescrevemos a medicação, né? Olha que coisa interessante, né? Uma das coisas que mais impactou nessa análise multivariada foram as minorias. As minorias, não sei exatamente qual o motivo, né, eram as pessoas que menos recebiam a prescrição das medicações necessárias. A classe funcional mais avançada eu até entenderia, porque foi a segunda pior causa para o cara não prescrever ou não otimizar. Às vezes é medo, o clínico tem um pouco de medo, poxa, o cara está meio descompensado, não vou dar beta-bloqueador, a pressão está 90/60, não vou otimizar o IECA, o BRA, ou o sacubitril/valsartana. Então, ainda dá para entender a classe funcional. Agora, as minorias, mesmo as comorbidades, o cara com muita comorbidade, o indivíduo tem mais dificuldade, né, de tratar. Se a gente for olhar um registro americano, o CHAMP incluiu quase 5 mil pacientes. A gente vê que os americanos também não são brilhantes, né? Se nós formos olhar IECA, BRA ou sacubitril/valsartana, que no momento é a única molécula que representa os inibidores da neprilisina e dos receptores da angiotensina, se a gente for olhar as três drogas que modulam o sistema renina-angiotensina e que são altamente modificadoras de prognóstico, IECA reduzindo em torno de 16 até 20%, dependendo de como a gente analisar. Os BRAs não funcionaram, os estudos foram mais de não inferioridade, então ele ficaria em terceiro, nem terceiro, na verdade. E o sacubitril/valsartana, comparando no paradigma o enalapril com o sacubitril/valsartana, em cima do enalapril, ou seja, comparando os dois, head-to-head, o sacubitril/valsartana reduziu 20% de mortalidade e hospitalização por IC. Se a gente colocar esses três moduladores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ainda assim, 26% dos pacientes nesse registro não tinham contraindicação para usar nenhuma delas e não estavam tomando. Olha que loucura. Se a gente for olhar beta-bloqueador, é mais triste ainda. Ó, 30% dos pacientes não tinham contraindicação e não estavam tomando. E os inibidores de mineralocorticoide não tinham, 65% não tinham contraindicação e não estavam tomando. Então vejam que coisa interessante, né? Que isso parece ser uma coisa sistêmica, talvez do médico, e se a gente for olhar contraindicação, olha que pouquíssimo, né? Sacubitril/valsartana e Ecolbra, 1,5% só dos pacientes tinham contraindicação. Beta-bloqueador, 0,2% tinham contraindicação. Então não tinha porque não estar tratando. E se a gente pular para a dose alvo a ser atingida, puxa vida, aí complicou mais, né? Se a gente for olhar sacubitril/valsartana, IECA ou BRA, mais da metade dos pacientes não estavam na dose recomendada. Se a gente for olhar os beta-bloqueadores, praticamente metade não estavam na dose alvo recomendada. Então, vocês entendem? Porque a gente fala que a insuficiência cardíaca tem tanta morbidade, tem tanta mortalidade, tem mesmo, tem até aquela máxima, né? Tem um monte de slide mostrando que mata mais que câncer, enfim. E é verdade mesmo, mas se muda no trial a sobrevida, se muda no trial a hospitalização por IC, é porque os pacientes no trial tomam a medicação, porque a enfermeira ou a farmacêutica do estudo contabiliza e vê se o cara está tomando o remédio. O remédio do trial, eventualmente, ele só faz efeito se o paciente tomar. No paper, não faz efeito. Então, vejam que no mundo real, isso muda um pouco. O registro Qualify, que tem mais de 7 mil pacientes incluídos em 36 países, é um registro bem grande. Vejam, a mesma coisa. Dose-alvo dos pacientes com IECA, né, também não tinha o sacubitril/valsartana nesse momento, a dose-alvo, menos de 30% chegaram na dose-alvo. Se a gente for falar de beta-block, menos de 15% chegaram na dose-alvo. O mineralocorticoide, como é praticamente dose única, esse pronactona 25 é praticamente dose única, esse já tinha mais um tanto na dose-alvo. Mas se a gente for olhar o IECA, o BRA ou o beta-bloqueador, volto, nessa época não tinha o sacubitril/valsartana,
os pacientes na dose EVA eram muito baixos. Então, talvez isso tenha impacto nisto que a gente vê de redução de hospitalização e redução de mortalidade. Olha, o próprio registro Qualify mostrou isso. Aquele paciente, a linha de cima, que melhora a sobrevida, são os pacientes, sobrevida e hospitalização, são os pacientes que estavam na dose alfa. Aquele na dose intermediária era um pouquinho melhor do que o sem nada, mas também não era brilhante, né? Então, não só prescrever os fármacos modificadores. Aqui o outro registro, o Biostat, com quase 3 mil pacientes mostrando a mesma coisa. Então, assim, não é só prescrever a medicação, é buscar as doses otimizadas, máximas toleradas. É claro que, eventualmente, a gente não consegue atingir a dose do estudo. Por quê? Porque o nosso paciente está muito hipotenso, porque o nosso paciente está muito bradicárdico, porque o potássio subiu demais, porque a função renal piorou, enfim. Mas este é uma outra coisa importante. Nós temos que ter com clareza, com absoluta certeza, de que você não está dando um beta-bloqueador que reduz 30% a mortalidade do seu paciente, porque de fato ele tem uma contraindicação. Se eu voltar aqui, olha aí, ó, 0,2% dos pacientes tinham contraindicação nessa corte aí de 3.500, 4.000 pacientes. Veja, em contraindicação de ECA, Brau, sacubitril/valsartana, 1,8%. Então, muito cuidado aquilo que você chama de contraindicação, aquele potássio que não está tão alto, mas você já assusta, que é tirar espironolactona ou trocar sacubitril/valsartana e ECA/Brau, aquele paciente que está com uma frequência não tão baixa, você já pensa em tirar o beta-bloqueador, ou com a pressão ali no limite, mas sem sentir nada, zero de sintoma, sem piora de função renal. O paciente vem rindo, vem lá do metrô Clínicas, até o INCOR andando, que é longe, lépido e faceiro, chega lá no ambulatório, está com 80/40 de PA, está sentindo nada. Então, muito cuidado nesse momento de você imaginar que vai tirar, tá lá com a sua taxa de filtração glomerular 50, 55, não caiu nada, ou seja, não está tendo um hipofluxo renal, ele não tem sintoma nenhum, mas vai estar com 80/40. Então, muito cuidado em achar que os pacientes têm contraindicação. Olha que inveja do registro sueco. Olha que inveja, 2003, esses caras já tinham mais de 80% dos pacientes tomando beta-bloqueador e algum modulador do sistema renina-angiotensina, e cobrar nessa época. E aí vejam a mortalidade, a sobrevida deles. Em meses, em um ano, 80% de sobrevida. Metade da nossa mortalidade. Já naquela época. E olha, é super estável. Por quê? Porque os caras tratam bem desde aquela época. Os inibidores de mineralocorticoide, por muito tempo, por causa do Rails, ficaram limitados aos pacientes classificacional 3 e 4. Então, os europeus, os americanos, a América Latina prescreve muito mais espironolactona do que o resto do mundo. Nos Estados Unidos e na Europa, por muito tempo, ficaram baseados no Rails, e como o Rails incluía pacientes classificacional 3 e 4, os classe 2 não recebiam espironolactona, vieram receber, depois do EFS, os do ênfase, que estudaram pacientes em classificacional 2, e aí passou a ser colocado aí como importante também nessa classe funcional. Um outro conceito que é importante, eu já devo estar acabando rapidinho, um outro conceito importante, eu acho que isso nós falamos muito de tratamento ambulatorial, mas um outro conceito muito importante da gente avaliar hoje na insuficiência cardíaca e que nem é tão recente é a fase vulnerável. A fase vulnerável é crítica. É aquele paciente que você ou não fez, nós, profissionais de saúde, nós todos, equipe MU, todo mundo, um bom trabalho no ambulatório, ou fez tudo que tinha que fazer, mas a doença é assim, o indivíduo, mesmo você fazendo tudo, hospitalizou. De novo, não vamos entrar em detalhe dos mecanismos fisiopatológicos da IC aguda, eu até acho IC aguda uma outra doença, né? Até para a gente entender melhor, mas existe uma agressão miocárdica, uma tempestade de agressão miocárdica na IC aguda descompensada. E aí você interna esse seu paciente, ele é um perfil B, você vai dar diurético, vai dilatador, vai otimizar o tratamento, ele vai dar aquela compensada, vai ficar com ele lá 3, 4 dias compensando,
ele compensa. Compensa da congestão, ele não está estável. Você aliviou a congestão pulmonar ou a congestão venosa sistêmica dele. Aí, ele está sem edema, não está estertorando, porque isso é um outro conceito fundamental, não dê alta para o seu paciente na hora que ele estiver seco, ele tem que estar seco, porque isto é um marcador de rehospitalização em 30 dias. Então, se você der alta para o seu paciente ainda congesto, ele vai voltar. Besteira. Segure ele mais 1 ou 2 dias, melhor que você dar alta e ele voltar em 1 semana. Aí chega o dia da alta, o paciente está seco, você descongestionou esse paciente, você dá alta. Perfeito. Só que, às 6 horas da manhã, a enfermeira ia lá, media a pressão, dava o remédio, acordava seu paciente para dar o remédio. Quando ele levantava, antes dele tomar o café da manhã, ele ia fazer o seu xixi, a enfermeira levava para pesar. Então, você tinha o controle do peso. Quando era às 10 horas da manhã, a enfermeira ia, medicava de novo. Enfim, totalmente monitorizado. Aí, ele compensa em relação à congestão, você solta ele para casa. Aí ele já não pesa mais, ele já não toma a medicação no horário certo, esquece a medicação, só que todo aquele sistema que estava ativado na insuficiência cardíaca aguda continua. E aí ele volta a rehospitalizar. Então, esta fase vulnerável, que é onde a gente tem que marcar muito, e aqui a equipe multidisciplinar é fundamental, a importância da adesão do paciente no seu tratamento. Compartilhar com ele essa responsabilidade. O investimento pedagógico junto a esse paciente. Só para você ter uma ideia, no hospital que eu trabalho, os nossos pacientes que internam com insuficiência cardíaca, na véspera da alta, eles fazem uma prova. Eles fazem uma prova de múltipla escolha sobre insuficiência cardíaca. Alguns aspectos da definição, alguns aspectos do reconhecimento dos sintomas de descompensação, alguns aspectos nutricionais, alguns aspectos psicológicos, alguns aspectos em relação à medicação, em relação à parte farmacêutica e alguns aspectos em relação à reabilitação. Ele tem lá 1 ou 2 questões em relação a cada um desses aspectos, e se ele errar, o profissional responsável pelaquela área errou da reabilitação. O senhor pode e deve fazer atividade física, certo ou errado? Estou chutando, eu não lembro a pergunta. Errado. Não, como assim? Eu orientei o senhor que o senhor precisa fazer atividade física, o senhor precisa de reabilitação. Então, peraí, físio, volta lá porque ele não entendeu o que você explicou. Então, esta fase vulnerável é fundamental. Olha o nosso registro brasileiro. Menos de 70% dos nossos pacientes recebem alta com orientação sobre a medicação que eles vão usar. Menos de 50% recebem alta sobre sinais de descompensação ou de piora. Reabilitação, então, é triste. Menos de 20% dos pacientes são encaminhados para um serviço de reabilitação. Então, de fato, isto é muito triste que a gente vê, isso tem impacto. Os europeus colocam isso só chamando a atenção, que aproveitar a internação para melhorar ou otimizar o tratamento dos nossos pacientes é fundamental. Então, a gente vê que usar o momento da internação para otimizar as doses de ECA, o BRA, os beta-bloqueadores, trocar de medicação, então aquele paciente que está descompensado, você acha que é um bom momento para trocar o IECA ou o BRA pelo sacubitril valsartana, otimizar as doses, é um momento fantástico. Se a gente vai olhar o Optimize e o Impact, o Optimize é outro registro que vocês conhecem também, mais de 6 mil pacientes incluídos, olha lá, paciente que sai com beta-bloqueador hospitalizado continua 93% 6 meses depois. Aquele paciente, 60 dias depois, desculpa, aquele paciente que sai sem o beta-block, olha o que acontece no ambulatório, só 30%. Então, usar o momento da internação, usar aquela fase vulnerável para orientar no momento pré-alta, ser muito maçante junto ao paciente, maçante, mas não estressante. No paciente, em termos de informação, a enfermeira, a nutri, a farmacêutica, a fisioterapeuta, a psicóloga, todo mundo falando a mesma língua, uma equipe treinada, porque ele não pode perguntar para a psicóloga, eu posso fazer atividade física? A psicóloga fala, não, se eu estou em insuficiência cardíaca, não pode. Não, ela tem que estar alinhada.
Assim como a farmacêutica, se ela perguntar, meus sinais de depressão, etc. Ah, não, isso não é nada. Não, ela tem que saber que esses pacientes podem evoluir com depressão. Então, nós temos que tem que estar tudo muito bem alinhado, mas aproveitar essa fase vulnerável para fazer isso e derrubar esse abismo entre o hospital e a ida para casa. Olha que interessante o papel da equipe multidisciplinar. Esse é um estudo com quase 300 pacientes, idosos até, que a enfermeira navegadora tinha uma equipe multidisciplinar, na verdade, e olha, a gente estava falando de sacubitril, valsartana reduzindo 20% de mortalidade e hospitalização comparado com o IECA. Estávamos falando do CIBS-2, falando que reduz em quase, não, 30%, o mérito de 34% a mortalidade em relação aos pacientes. Olha, e reduzindo a hospitalização. Olha, simples, aqui não estamos estudando remédio, não. Nós estamos estudando orientação, aumento da adesão, educação do paciente, orientação da dieta, revisão das medicações, a redução em relação, uma redução de 28, 30% praticamente de hospitalização. Vocês lembram agora o DAPA e JEF, ou Emperor Reduce? Reduziram quanto? 22, 23% de hospitalização? Olha aqui, não é remédio. Olha isso, estudo para a gente não achar que foi sem querer. Aqui, de novo, pacientes que foram randomizados para isso. Que isso randomizados para cuidados normais e outros que foram conduzidos pela enfermeira especializada em IC. Olha isso, uma redução, inclusive, de morte em relação àqueles pacientes que não tinham uma intervenção, uma orientação adequada. Então, vejam, vocês vão falar, pô, Félix, mas aí no hospital que você está, tem tudo isso. Não. Quando eu comecei em 2012 um programa de insuficiência cardíaca no hospital, eu e uma enfermeira, que está comigo até hoje, na verdade. Éramos eu e a enfermeira, fazendo de tudo para ter uma orientação pedagógica para esses pacientes. Claro que depois eu tive a chance de ter uma equipe toda só para o desenvolvimento da insuficiência cardíaca, né? Uma fisio especializada, enfim, cada um na sua área. Mas se você no seu hospital tem uma enfermeira, fique bem alinhado com ela. Vocês podem, todo hospital vai ter a sua nutricionista, se alinhe. Ela não precisa fazer só o teu paciente de ser. Alinhe com ela, com a sua nutri, com a sua farmacêutica, com a sua psicóloga, para poder orientar o seu paciente. E do ponto de vista do tratamento farmacológico, hoje os europeus fizeram esse editorial dos 4 fantásticos, sacubitril, valsartana, em prioridade em relação aos IECAS e BRAS. Eles colocam aqui nesse editorial, vocês veem aqui na linha pontilhada escrito pequenininho, se você tiver problema com custo, porque o sacubitril, valsartana é mais alto, aí você dá o IECA, e aí se não der, você dá o BRA. O BRA é o último, né? Aí o mineralocorticoide, nós temos espironolactona, vamos ter agora finerenona, os beta-bloqueadores, inibidores de SGLT2, lembrando que hoje a gente tem o vericiguat, que atua como um vasodilatador, tem ação no remodelamento, no estresse oxidativo, aqueles pacientes que estão tomando tudo, os 4 fantásticos, na dose máxima tolerada, aquilo que a gente falou. Isso aqui é a gente tem que prescrever. Se o paciente vai tomar ou não, é a gente com a equipe multi. A gente tem que usar. E até a prescrição. Nesse programa de cedo do hospital, a nossa enfermeira dá uma ligadinha para o médico. Doutor, o seu José está aqui com a frequência de 85, a pressão de 130 por 80, creatinina de 0,8, potássio de 4, ele está sem beta-bloqueador. Ela já fala todas as contraindicações, para o cara não falar, não tem. Está com a frequência boa, está com a pressão ok. Daria só para o senhor justificar, vamos para prescrever, daria só para o senhor justificar no prontuário por que não está prescrito, porque a gente tem sempre uma auditoria, não é bom só deixar no prontuário, é a critério do senhor, só o senhor deixar lá descrito por que o senhor não quis prescrever. Então tem a equipe multi também faz parte dessa prescrição aqui. E aí as nossas diretrizes, a diretriz brasileira ficou um pouquinho diferente das outras, eu fiquei meio triste, mas colocando IECA e BRA, e aí se o paciente permanecer sintomático, sacubitril, valsartana. Todas as outras diretrizes colocaram sacubitril, valsartana, e se tiver algum problema aí você dá o IECA, e por último o BRA é o único que não tem, ele veio para substituir o IECA porque não tinha outra coisa, né? Mas os estudos, o Charm Alternative, o ValRef, todos eles são estudos de não inferioridade, né? O Elite, que foi o primeiro com a losartana, né?
E aí, a mesma coisa aqui, né? Ele não coloca os quatro fantásticos. Começa com IE, cobrar, beta, bloqueador, antagonismo, mineral, corticoide. Se continuar sintomático, aí você troca o IE, cobrar pelo sacubitril valsartano e começa em SGLT2. As outras diretrizes, a europeia também, que foi atualizada na mesma época, ele já fala para você colocar aqui até uma observação, sacubitril valsartano ou IECA, você vê que o BRA nem aparece na europeia. Beta-bloqueador, mineral e corticóide já começar com os inibidores de SGLT2 e, obviamente, os diuréticos. Então, esse é o tratamento contemporâneo. Se a gente for olhar a americana, do American College e AHA, agora em 2022, a mesma coisa. Ele sugere que você use o sacubitril valsartano em classe funcional 2 e 3, e IECA ou BRA nas classes funcional 2 a 4, ou naqueles pacientes que não puderem, por algum motivo, usar o sacubitril valsartano. Beta-bloqueador, inibidor do mineral e corticoide, inibidores de SGLT2 e diuréticos. Todos de uma vez. Não que já vai começar de uma vez, pode começar mais rápido, hein? Não é para ficar enrolando para começar. Mas dar todos naqueles pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. E ainda, e eu só botei esse, porque a gente teria outro slide para colocar da europeia, inclusive da brasileira, eu peguei só do ACC e do AHA, porque é a mais recente, mas todas os pacientes com insuficiência cardíaca que são aptos a participar devem ter a indicação, nível de recomendação 1A para atividade física, para melhorar status funcional e a qualidade de vida. Olha aqui, próprio guideline americano já coloca a qualidade de vida como um ponto importante. Nível de recomendação 1, para intervenção não farmacológica, os pacientes com insuficiência cardíaca devem receber uma avaliação, uma orientação multidisciplinar, para que ajude o médico a implementar a prescrição da melhor prática do tratamento farmacológico da IC, para orientar e quebrar as barreiras do paciente no seu autocuidado, power to the patient. No seu autocuidado, esses pacientes devem receber um suporte de uma equipe multidisciplinar, enfim, basicamente isso que eu falei. Então, as mensagens que eu deixo é isso aí. A hospitalização é um momento único para a gente otimizar a terapia. Aproveitem aquela fase vulnerável, otimizem a terapia, troquem remédios se necessário, otimizem a dose dentro do possível. A otimização de doses deve ser sempre realizada no seu ambulatório. A associação de novas classes modificadoras de prognóstico deve ser sempre pensada, e a orientação da equipe multidisciplinar no pré-alta é fundamental para evitar rehospitalizações. E aí eu só fecho dizendo que é isso aí, o paciente nosso DC está ali no alvo, nós somos um time muito grande para cuidar desses pacientes. Super obrigado. Fico aqui à disposição de vocês para qualquer pergunta. Doutor Félix, uma brilhante apresentação. Nós vamos iniciar as perguntas, mas antes eu gostaria de convidar os espectadores, né, para o 43º Congresso da SOCESP. Acontecerá em São Paulo, nos dias 8 a 10 de junho, no Transamérica Expo Center. Vai ser uma oportunidade de retomarmos aí presencialmente, de forma exclusiva, as melhores evidências em relação à saúde cardiovascular. Fiquem todos convidados e sócios, muitos que nos acompanham aqui são estudantes, né? Tem valores diferenciados para a inscrição no congresso. Enquanto nos encaminham algumas perguntas, vou fazer um questionamento mais da prática, sabe, Fex? Eu tenho acompanhamento no ambulatório de clínica médica e na enfermaria, e já há algum tempo a reabilitação me chama a atenção. Foi até a maneira como eu entrei pela SOCESP, foi produzindo um tema livre de reabilitação para o Congresso da SOCESP. E aí era marcante, né, o quanto era subutilizada essa terapia que é muito bem reconhecida mundo afora, até por questões de subvalorização aqui. Você abordou algumas coisas na apresentação a respeito de equipe multidisciplinar, e
que você poderia endossar para que a gente consiga fomentar mais a reabilitação cardíaca, principalmente no SUS e até em pacientes de ambulatório também? Rodrigo, assim, foi uma porcaria, né? Tem trial que vem pro bem, tem trial que vem pro mal, né? O Action Heart Failure, que avaliou reabilitação nos pacientes com insuficiência cardíaca, deu negativo em termos de redução de mortalidade, né? Aí foi um balde de água fria. Mas um baita estudo mal feito, então isso é uma porcaria, porque às vezes quando você vai olhar o estudo com todo o critério, você vê que era um estudo que tinha uma série de vieses, né? Os pacientes tinham reabilitação presencial só por um curto período de tempo. Os que iam para o grupo controle, eles não eram proibidos de fazer uma atividade física, eles podiam fazer também. Então, aí o que aconteceu? Ali nesse estudo ficou tudo meio bololô, porque o cara que foi alocado para reabilitação, ele fez um tempo presencial, depois tinha que fazer em casa. Mas quem disse que ele fazia? E o outro, que era para o grupo controle, ele podia fazer caminhada no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, tá tudo certo. Então, às vezes, esse do Ibirapuera estava fazendo mais exercício do que o que estava alocado para reabilitação. Então, você não tinha um controle absoluto. Então, isso tudo foi meio capenga. A gente tem uma série de outros estudos. E, ó, uma coisa interessante, tem muito estudo de Cefep. Nenhum remédio tinha dado certo, né? Até agora, ter o Emperor Preserved e o Delivery, nenhum remédio tinha dado certo nessa porcaria. Reabilitação já tinha dado. Então, assim, eu acho que o Action estragou um pouco, veio atrapalhar um pouco a gente, mas depois outros estudos mostraram. Melhora de qualidade de vida, todos, sempre, né? Redução de hospitalização também, né? A redução de mortalidade que ficou meio capenga. Mas vamos lembrar que qualidade de vida hoje é um desfecho muito importante. Eu não vejo mais um estudo em ciência cardíaca que não inclua a qualidade de vida, né? E a gente viu aí que melhora o desempenho, melhora a sociabilização, melhora a qualidade de vida, diminui a hospitalização, tem uma série de mecanismos, não vamos entrar aqui em detalhe, tem uns trabalhos malucos lá do Carlos Eduardo Negrão, lá no INCOR, uns trabalhos bem bacanas, que ele puncionava aqui o nervo tibial para fazer atividade simpática nesses pacientes. A gente via que a reabilitação diminuía muito a atividade simpática no nervo peroneiro, mostrando que ele funcionava como um beta-block, na verdade, né? Então, a reabilitação é fundamental. Quem paga a conta? Aí é outro problema. Quem paga a conta? Lá no Incor a gente tem o serviço de reabilitação, mas claro que não dá para atender todos os milhares de pacientes que nós temos lá no Incor, né? São 3 serviços de INC. É o serviço de miocardiopatia, o serviço de insuficiência cardíaca e o serviço de transplante. Então, é o nosso, do Edmar e do Bacal. Não dá para fazer reabilitação em todo mundo. Então, a gente seleciona alguns pacientes para isso. Por outro lado, você não dá para fazer reab em todo mundo, mas tem uma coisa, e menos ainda ergo espirométrico para orientar a reabilitação de acordo com os parâmetros do VO2, do ponto de compensação respiratória, do limiar aeróbico. Não. Mas tem um teste que, pasme, ele não perde mais do que 6 minutos do teu tempo, até porque ele chama teste de caminhada de 6 minutos. Então ele não vai perder tempo. Não vou fazer esse teste. Demora 6 minutos, né? Então, você faz um teste de caminhada de 6 minutos, você consegue definir alguns parâmetros de limitação para o seu paciente, e é verdade, fazer uma orientação capenga de atividade física, mas é melhor do que não fazer nada. O quanto isso melhora a mortalidade, aí a gente vai conversar depois, porque a gente não sabe, né? Os trabalhos que mostraram a redução de hospitalização é com reabilitação de verdade, né? Mas, no mínimo, a qualidade de vida, a sociabilização do paciente, você vai melhorar fazendo um teste de caminhada de 6 minutos, conseguindo orientar esses pacientes em alguns parâmetros que ele possa utilizar em relação a isso. Isso no serviço público. No serviço privado, hoje, boa parte das operadoras já cobrem, e aí no serviço privado você tem até a possibilidade dos wearables, de relógios. Hoje vem um paciente aqui me mandando 300 fotinhos do eletro dele, do watch dele, do smartwatch dele. Vamos, muito interessante. A pergunta aqui da doutora Ana Cândida Verzola é a seguinte: agradeço a pergunta, tá, Ana? O uso das medicações para IC, no caso de disfunção do ventrículo direito, contra a dieta e restrição hídrica. Qual a melhor estratégia na prática clínica? A questão de avaliação de peso, do sal, valor recomendado. Não, eu tenho certeza que alguém deu uma grana para Ana para me sacanear essa noite. Só pode ser. Não, vim me falar de disfunção de VD, veio de sacanagem.
né? Disfunção de VD é outra doença, né? E nós temos que avaliar o motivo da disfunção do VD isolada, a não ser que você esteja me falando da disfunção do VD, aquela tipo 2 que vem lá do VE, que teve disfunção, aumentou a pressão do PD2 do VE, aumentou a pressão da esquerda, aumentou a capilar pulmonar, aumentou a pressão na pulmonar e o VD detonou desta forma. Se for uma disfunção de VD neste cenário, no cenário da disfunção do ventrículo esquerdo, levando à disfunção do ventrículo direito, o tratamento otimizado é o mesmo, inclusive a parte de diurético, né? Às vezes a gente fazia aquela analogia muito antes, né, do infarto de VD, que infarto de VD você tem que hidratar o paciente, você tinha que melhorar, otimizar a volemia desse paciente para manter um débito adequado. Não, nesse cenário, se você aumenta muito a pressão do VD, você faz um shift do septo interventricular do VD para o ventrículo esquerdo, que já está disfuncional, a PD2 já é alta e você ocupa um pouco da cavidade do ventrículo esquerdo com o septo que vai para lá. Então, não, seu paciente tem que ficar bem sequinho para o septo ficar no lugar dele. Então, a orientação neste cenário é exatamente a mesma, é a otimização do tratamento da insuficiência cardíaca com disfunção do ventrículo esquerdo para melhorar o ventrículo direito e otimizar, aí sim, a congestão. Nós falamos dos modificadores de prognóstico, né? Mas não podemos esquecer do diurético. Aqui não tem estudo randomizado de diurético, né? Imaginou um estudo randomizado de diurético, né? O paciente chega edema agudo no pulmão, esse toma placebo, esse toma Lasix. O que tomou placebo vai morrer 100% e o que tomou Lasix, algum vai sobreviver. Então, o diurético é, de fato, uma coisa importante. Se você falar só da disfunção de VD isolada, aí é outro cenário. É isolada secundária a uma hipertensão pulmonar primária, é isolada secundária a um TEP crônico, ela é isolada por uma quimioterapia que afetou só o ventrículo direito, aí é um outro cenário. Vou dar crédito a algumas participações via chat aqui, Félix. A Rosana Pagnano coloca: é um sonho de consumo para cuidar do nosso paciente. O Luiz Assunção menciona que talvez a aderência para a nossa população esteja ligada ao custo dos 4 pilares. Ele também coloca que foi uma excelente apresentação, que aprendeu bastante, agradece. A Lavina Carvalho também agradece a aula. A Fabiana D'Arezzo, ela acredita que o custo do sacubitril valsartano é uma barreira importante também para acessibilidade e acessibilidade de programas de reabilitação, outra barreira. E a Ana complementa falando que essa disfunção do VD seria, por exemplo, de uso de quimioterapia em relação à cardiotoxicidade, sabe? Eu É, agradeço. a insuficiência, a disfunção de VD isolada, né? Aí é um outro cenário. Aí a gente vai ter uma ação diurética muito importante, de novo, mantendo o coração do lado direito também descongestionado, e aí avaliar se esse paciente tem ou não algum grau de hipertensão pulmonar. E existem casos, eu estou com um caso agora que está indo para Botucatu, transplantar lá e é uma disfunção isolada de VD de uma jovem de 40 anos que tinha linfoma e fez quimioterapia na juventude e tem 60% de fração de ejeção do ventrículo esquerdo, mas o ventrículo direito é totalmente acometido, possivelmente secundário à quimioterapia, não teve outra etiologia definida. Só uma coisa que o Luiz colocou, e é verdade, mas vamos só lembrar, gente, vamos, vamos ter sempre na cabeça, né? Hoje, a gente tem os 4 pilares, claro, que tanto o sacubitril/valsartana quanto a dapaglifosina tem ali os seus critérios de inclusão, e tem que ter mesmo por causa do custo, né? Mas hoje nós temos os 4 fantásticos na cesta básica do SUS. Então, hoje lá no meu ambulatório, é só prescrever LME. Vira e mexe aqui no meu consultório particular, estou aqui no consultório. No meu consultório particular, vem paciente e fala: doutor, eu sei que agora tem sacubitril/valsartana no SUS, o senhor preenche o formulário para mim? Preencho. Então, são pacientes que vão pegar na farmácia de alto custo, é só preencher LME que vai ter tanto sacubitril/valsartana quanto a dapaglifosina. Ainda tem ali, você tem que seguir os critérios, tem que ter o BNP acima de 150, idade acima de 60, 65 anos, tem que já estar tomando IECA ou BRA e você vai trocar, então tem os critérios, mas tem. Não dá para a gente não prescrever se a gente não quiser, porque tem lá no SUS os 4. Houve uma atualização em relação ao BNP, né, sobre a limitação, até para a questão da idade, para o próprio protocolo. Isso parece não ter mudado, né, Félix, o exame do BNP, né? Não mudou, assim, nós temos uma certa dificuldade em relação a isso,
porque a gente tem o remédio no Uhum. SUS. Você pode prescrever aí, Rodrigão, e o Luiz também pode prescrever lá no consultório dele. O grande problema, pô, pasme, né? O grande problema é que um dos critérios é BNP, e tem lugar que não tem o BNP. Então, aí quebra suas pernas, porque o cara pode usar, tá lá, classificacional 3, tá usando enalapril, já tá otimizado, você quer trocar o enalapril pelo sacubitril, valsartano, o cara tem a idade, só que precisa do BNP. E aí o cara não tem o BNP. Algumas secretarias estão aceitando a liberação da medicação sem o BNP medido, né? Mas, mas isso é uma limitação que a gente tem, assim como a dapaglifosina já foi liberada, e a EMPA também já foi liberada, mas ainda não foi incorporada para os pacientes não diabéticos. Nós temos uma limitação de que hoje a gente ainda brinca, né? Tomara que meu paciente com IC seja diabético, porque aí ele tem critério para prescrever a DAPA ou a EMPA, né? Porque a gente ainda não incorporou sem a diabetes, a gente ainda não está conseguindo liberar. Mas já foi liberado pelo SUS, só está faltando pela Conitec, só está faltando a liberação do fármaco. O Luiz Assunção ele completa, até pergunta se existe algum hiato nessa transição do IECA para o Sacubitril. Se eu não me engano, 72 horas, Félix, em É quando relação. você vai, quando você vai fazer o washout entre o sacubitril valsartana e o enalapril, até 36 horas você pode fazer esse washout. A gente recomenda 72 horas para você ter uma segurança maior para evitar o angioedema. Dobrar não precisa, dobrar você pode tomar um losartano hoje de manhã e um sacubitril valsartana à noite. Porque dobrar não tem necessidade, não. Esse washout é só em relação ao sacubitril valsartano. Por isso que às vezes aqueles pacientes que você pensa em trocar e você está com medo, puxa, mas eu vou deixar meu paciente aí com mais de 2 dias sem tomar o enalapril, troca pelo BRA e depois você já não precisa de washout para esses pacientes. Mas É, o período que da farma é 36 horas. é muito comum, até de consultório, né, de ambulatório e consultório privado também, mesmo no cardiologista, ele tem que estar alarmado quando o paciente se declara com insuficiência cardíaca que está fora dos níveis dos remédios em dose alta. Você falou brilhantemente isso na apresentação. Uma medicação concomitante para o paciente que tem insuficiência cardíaca é o amlodipino. E às vezes ele não tem algumas revisões que mostram que não tem grande impacto, inclusive para o tratamento da hipertensão. Você tem alguma experiência em relação ao amlodipino para os pacientes com insuficiência cardíaca? Nos pacientes com IC, Rodrigão, e Cefer, eu Isso. tiro de todo mundo, não quero nem saber. Eu só coloco anlodipina se o paciente já está com 200 do sacubitril valsartana 2 vezes, já está com 37,5 do carvedilol 2 vezes, ou já está com 10 ou 15 do bisoprolol, ou já está com 200 do metoprolol, e o cara ainda está hipertenso, e está com diurético, ele ainda está hipertenso. Aí eu dou anlodipina para tratar a hipertensão, né? Mas para IC, a resposta é praticamente nula, né? Então, é muito mais para o tratamento da hipertensão nessa população de pacientes. E isso que você falou é uma coisa importante para o outro lado, viu, Rodrigo? Por exemplo, aquele cara que não consegue otimizar, Félix, mas eu não consigo otimizar, ou o sacubitril valsartano, por exemplo, baixa mais a pressão, ou eu não consigo aumentar meu beta-block por causa da pressão, e aí você vai ver o cara tá tomando anlodipino, por exemplo, né? Não. Ou o cara tá seco que nem um bacalhau e tá tomando 2 comprimidos de furosemida 40 miligramas, né? Então, cuidado com isso. A mesma coisa, potássio. Às vezes o cara tá com potássio limítrofe, vou tirar a espironolactona, porque o cara tá com potássio limítrofe, eu vou reduzir IECA, valsartano, porque tá com potássio limítrofe, mas aí você vai ver o cara toma um polivitamínico, que, não, eu compro lá na farmácia, doutor, que diz que é muito bom esse tal de Farmaton, que é bom, que dá uma energizada na gente, aí você vai ver lá, tem não sei quantos mEq de potássio nesse polivitamínico, então coisas que aumentam muito o potássio desses pacientes, né? Ou, não, doutor, me falaram que é bom comer Saldite, quem tem insuficiência cardíaca, e o sal diet não é cloreto de sódio, é cloreto de potássio, aí o cara vem lá com 6 de potássio e você quer tirar a espronolactona, um modulador dele. Félix, e quem nos acompanhou, vocês tiveram a oportunidade de presenciar uma apresentação aí de congresso, condensada no tempo, mas intensa em qualidade e
na voz e nos slides de quem trata insuficiência cardíaca, eu aprendi muito aí. Tiveram alguns slides que são slides que a gente diz matadores, né? Eles condensam muita informação, então fica a dica aí para os associados, essa aula é gravada, né? Ela fica disponibilizada para a visita de vocês. Eu agradeço mais uma vez, Félix. Fica aí ao convite para um presencial aqui na Regional São Carlos, que fica de braços abertos para te receber. E muito obrigado pela aula, pela participação. Você vê que foi realmente um sucesso. Quem participou no site, muito obrigado, aceitou o convite, né? Gastou um pouquinho da noite de terça-feira para dividir e tratar nossos pacientes nessa desafiadora doença, né? Que cheia de melindres, e que a gente, quando consegue estar ali, até você usou uma palavra que vou utilizar, vou colar para o meu dia a dia, tem que ter uma intervenção mais pedagógica para o paciente, né? É só assim a gente vai melhorar a adesão melhorar os desfechos também, viu, Félix? Eu que agradeço, Rodrigo. Agradeço você, agradeço todo mundo que está até agora, 8h33, assistindo isso. Eu agradeço bastante. Eu acho que é assim que a gente move a nossa cardiologia no nosso estado, no nosso país. Eu acho que é assim que a gente vai propagando a tentativa ou a atualização do conhecimento. Eu agradeço, eu estou sabendo aí que tem muita comida de Manaus, né, do Amazonas. Então, quando me chamar, eu vou até ir para comer um pirarucu, uma banda de tambaqui, umas coisas assim diferentes. Alguns atrativos não acadêmicos, mas que é interessante. Joia. Muito obrigado, gente. Obrigado, viu, Rodrigo? Aqui, fica por aqui. Muito obrigado de novo, Félix, pessoal. Até um próximo evento aqui da Regional Socesp. Eu deixo aqui um lembrete. Faremos um presencial no dia 4 de maio. Fiquem todos convidados para o nosso evento aqui. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Um abraço.